Professor, visando uma carteira de dividendos, vamos pensar em 5 ações aqui, para os próximos anos, para você investir para quem gosta de receber dividendos. Quais ativos a gente poderia colocar nessa carteira? Essas empresas mais estáveis, não cíclicas, também têm esse perfil de dividendos. Claro que você vai ter algumas outras empresas, às vezes, a Petrobras, às vezes paga um baita dividendo, só que é difícil você apostar que todo ano vai pagar um baita dividendo. Tem a interferência do governo. Vale também é uma empresa que costuma pagar um dividendo bacana. Só que como ela é cíclica, eu acho que a pessoa vai ficar um pouco desesperada quando vê a cotação caindo. Então, esse é o problema. Ah, vou comprar agora. Agora vale, acho que está até num preço bom e tende a pagar um dividendo interessante, acima de 10% ao ano. E enquanto ela não subir muito, o dividend yield, que é uma relação com o preço também, né, tende a ficar bem interessante. Só que o problema é que eu acho que as pessoas não têm um estômago necessário para operar esse tipo de ativo. Por isso que elétricas, vai falar aquelas de sempre, Taesa, Transmissão Paulista. A Engie é uma empresa que eu gosto também, mas às vezes paga mais, às vezes paga um pouco menos, procura um pouco de crescimento, mas é uma empresa que tem um balanço legal. Banco também, uma Itaúsa, um Banco do Brasil também, dividendo vai ser interessante. Dessas duas, a Itaúsa é meio que Itaú, né? Então Itaú é sempre ali benchmark, Itaú e BTG para crescimento são despontadas, só que BTG são mais para crescimento e não dividendos. Então, precisa abrir um pouco a mão ali, né, André Esteves? Porque podia aumentar um pouquinho o dividendo do BTG. Mas eles anunciaram... É de crescimento, né? Eles anunciaram até recompra de ações, que é uma maneira indireta da gente ganhar e provoca valorização, mas não com recebimento de dividendos, que é o que acontece muito nos Estados Unidos, né? Recompra de ações, bonificação, que não é dinheiro em conta, porque lá o dividendo, como é tributado, as empresas usam os outros artifícios. Aqui no Brasil, como dividendo é isento, o que eu acho que para ações até poderia ser tributado, né? Porque aí as empresas iam focar em crescer. E aí a gente ia ter mais valorização, talvez mais desenvolvimento da economia, e a gente ia continuar ganhando e ia se aproximar mais do que acontece na Bolsa Americana. Porque lá a gente olha, a Bolsa subiu, mas as empresas estão sempre pensando em crescer. Por quê? Porque o dividendo é tributado, então eles vão pesado, pro 30, crescimento. Né? 30% lá, né? É puxado. Então, eles fazem tudo para não pagar o dividendo, para poder... E aí arrumam outras maneiras. Cresce, investe para a empresa crescer e supervalorizar, ou recompra as ações, ou distribui bonificação, faz outras coisas que não dividendo. Aqui, as empresas pagam dividendo, tá tudo bem, então ela não precisa crescer muito. Então, a gente não vai perceber, assim, um grande crescimento de bolsa brasileira, como a gente percebe de bolsa americana, por isso, mas também porque as ações nos Estados Unidos, e acho que esse é o grande motivo, embora ninguém fale sobre isso, eu acho que o grande motivo de investir nos Estados Unidos, e aí investir nos Estados Unidos é uma crítica que eu tenho quando todo mundo fala assim, investir no exterior. Eu acho que não se deve investir no exterior, investir nos Estados Unidos, né? No final das contas é lá. Você vai mexer na China, mas talvez vai ter problema. Você vai mexer aonde? Você não sabe nem o que tá acontecendo lá. A Alibaba despencou. Cara, é difícil até de analisar, para os analistas é difícil analisar o mercado chinês. Imagina para o investidor leigo. Não tem informação, né? Você vê Alibaba, uma puta empresa legal, muito, né? Mas desabou, porque o governo chinês meteu uma porrada de restrições, né? Para as empresas de tecnologia lá. E assim, não é nem que você tem restrição na informação. Que informação que você tem e quanto ela é confiável. Exatamente. É difícil, né? E aí, no final das contas, investir no exterior é investir nos Estados Unidos. Sim. Por que investir nos Estados Unidos? Infelizmente, no Brasil tem muito discurso assim, não, porque a economia vai ruim, não sei o que, você tem que investir nos Estados Unidos. Não, você vai proteger sua carteira com dólar? Não, também não. Os Estados Unidos faz sentido, porque se a gente pegar os últimos 30 anos, a margem líquida, a margem de lucro líquida, você vai pegar lá receita líquida sobre lucro líquido, e vai ter a margem líquida das empresas saiu de 4 para quase 20. Então, se você tem uma margem maior, significa que essas empresas são mais lucrativas, elas vão pagar mais dividendo ou vão reinvestir mais. Por isso que você vê um crescimento independente de quem é o presidente americano, de que ciclo, você tem empresas mais eficientes. Essa é uma justificativa para você investir lá absurda. Isso aí, por si só, justifica. Porque vai ser mais fácil você ganhar dinheiro com ativos que se valorizam nesse cenário do que com ativos que não têm, empresas que não têm uma eficiência tão grande. Eu acho que esse seria o grande
objetivo e o grande motivo para se investir em ações americanas, que são excelentes. Então, a tributação de dividendo, aqui, lá, essas coisas, tem esses reflexos no crescimento macro da Bolsa, na nossa Bolsa e também na Bolsa Americana. A gente falou de banco, de elétrica. Entraria uma empresa de seguros, por exemplo, saneamento nessa carteira de Seguros, dividendos? Porto Seguro, é porque eu não lembro do dividendo delas, mas Porto Seguro eu gosto. Eu acho que BB Seguridade, acho que estava com um dividendo bacana. Eu acho A que Caixa cabe. Seguridade também paga. As empresas de seguro Sim, pagam bem, né? É porque Caixa subiu bastante, eu não lembro de cabeça o dividend yield. Mas é uma empresa que eu gosto também, tem na carteira. E saneamento, professor? Saneamento, saneamentos a gente tem 3 opções, né? Sabesp, Sanepar e Copasa. Então, Sabesp, com a privatização, valorizou pra caramba. Tem expectativa de valorizar mais? Tem. Mas aí ficou um pouco esticada. Sobra CSMG e Sanepar. CSMG até que subiu um pouco. Eu recomendei a Sanepar e a CSMG uns meses atrás. E esse negócio de CEMIG, CSMG privatizar também lá no governo mineiro deu uma esticadinha também. Mas eu colocaria Sanepar e Copasa, né? Telefonia Vivo, você colocaria também? As pessoas me perguntam muito do setor de telefonia por conta do Best, da Luíse, que é uma amiga querida também, que eles falam lá de telefonia. Eu não considero um setor de telefonia um setor interessante. Porque só tem a Vivo, né? Só. A Vivo, sim, é uma empresa interessante, mas você vai falar da Oi, A Oi é uma porcaria. a TIM... Não tem muito Eu acho que quando eles espaço. falam do Best, eles colocam a Vivo também, né? É só a Vivo. Eu não considero o setor de telefonia porque é só a Vivo. Sim. E a Vivo, sim, eu gosto, é uma empresa que eu acho interessante. Paga bons Principalmente dividendos. quando cai, aí você consegue comprar ela barata, como aconteceu ao longo desse ano. A gente teve a oportunidade de comprar ela barata, aí eu acho interessante, eu gosto da empresa. E o setor saúde? Me perguntam muito da Fleury. Fleury é uma boa empresa. O problema do setor de saúde é um setor regulado. Tudo bem que Fleury é mais laboratório, né? Mas quando a gente fala de setor de saúde, lembra-se muito de plano de saúde, e aí não pode aumentar o preço, aumenta o custo, vai aumentar o piso dos enfermeiros, uma discussão que teve há um tempo atrás. Então você aumenta custo, mas você não pode aumentar o valor dos planos de saúde. Então, como é que equilibra essas contas todas de aumento de custo sem aumento de receita? Então o setor de saúde acaba sendo um pouco impactado com isso. Fleury é sim interessante, eu gosto, eu acho que está num preço também interessante para o setor de saúde. Foge um pouco desse tradicional de plano de saúde, Sim. de seguro-saúde, essas coisas. E eu acho, sim, uma empresa interessante. Tem um desafio de investimento, de CAPEX, de ampliação dos seus laboratórios, que é um desafio que ela tem, mas eu gosto, de uma maneira geral, acho uma empresa interessante. Tem a questão da Hermes Pardini agora, também recentemente que chegou, né? Sim. E acho que a Fleury se endividou muito, né, professor? Para conseguir fazer essa aquisição, né? E com os juros altos agora, apertou para eles, né? Para eles e para todo mundo, né? Eu acho que é uma questão de oportunidade, de aproveitar as oportunidades, só que eu acho também que ninguém contava que o juro ia ter que subir tanto. E isso acaba impactando muito as empresas. Só que se em algum tempo, em alguns meses, talvez 1, 2 anos, as coisas melhorarem, a gente tem eleições de 2026, dependendo do cenário que se desenhar mais ao centro, não tão à esquerda, de repente não tão à direita, ou ao centro ou à direita, para eleição presidencial, a gente pode ter um cenário bem melhor para a economia, para a bolsa, para uma série de coisas. Então, essas empresas talvez consigam se sair melhor se a expectativa de Selic também diminuir. Acho que a Selic não vai subir tanto. Esse desenho de cenário político para a próxima eleição presidencial ajuda nessa percepção de Selic terminal, de Selic no fim do ciclo de altas menor. Se o mercado entender que a Selic vai ser menor nesse ciclo de alta, no final do ciclo de alta, vai precificar diferente as ações, que hoje em dia todo mundo precifica, a Selic vai subir pra caramba, a empresa tomou dinheiro e essa dívida vai aumentar. Aí você joga isso no preço hoje. Aí você começa a olhar e falar, não vai aumentar tanto. Opa, o desconto que eu vou jogar é menor, eu aceito pagar mais, a ação sobe.